Oi pessoal, bom dia. Continuando aqui com o nosso propósito de ler a Bíblia em família, do início até no fim. Depois eu vou explicar isso em família aí, que a gente vai fazer com ele. Bom, hoje a gente está fazendo o vídeo número 58 e a gente vai fazer algumas mudanças agora. Esse vídeo número 58 a gente a gente vai falar sobre Reis de 1 a 22, é o primeiro livro de Reis de 1 a 22. E aquela história, a gente sempre fala algo que vem na cabeça, né? Que tá martelando ali, né? Algo que vem do coração pra cabeça, algo que você tá sentindo ali. E hoje vamos falar sobre o assunto da família. No início do processo, eu planejei, eu criei uma expectativa, quem criou foi eu, ninguém é obrigado a segui-la, de ler a Bíblia em família. E a ideia era cada hora fazer com um, com o outro, né, quem tivesse a fim de ler, né, desde que fosse em família. E o que eu estou imaginando? Que quando você tem mais de uma pessoa, né, em volta de um projeto, qual o ritmo que se anda? Anda no ritmo do mais lento. E a gente quer fazer as coisas, mas cada pessoa tem um time, cada pessoa tem um tempo. Eu já falei sobre isso em vídeos passados, inclusive eu estava vendo os vídeos passados agora. E é tão bom a gente ver o próprio, sei lá, não diria conselho, mas a própria dica ou observação que a gente faz, né, sobre algo. E eu vendo eu falar e eu ouvindo eu falar para mim mesmo, falei, cara, que negócio bacana, aprendi isso aí que você falou, pô. Porque lembra disso mais vezes. E é isso. Então a gente vinha nos últimos vídeos zoando muito, eu e o Cristiano brincando muito, falando assim, Cristiano, né, tipo, calma, tem que ser assim, a gente tem que ter paciência e tal. E eu cheguei à conclusão que é o seguinte, cara, vida, cada um tem a sua. Se fosse para estar tudo junto, Deus amarrava um no outro ali, tudo para fazer tudo igualzinho. Então, assim, essa parte do em família é caso as pessoas queiram, né? E a Cristiane quer, só que é no time dela, eu tenho time e tal. Então, respeitando a liberdade e o tempo de cada um, tá eu aqui hoje, sozinho, lendo a Bíblia. Espero que a família veja isso depois. E, como minha camisa diria, tá tudo bem. Tá tudo bem. Porque as coisas não acontecem do jeito que você quer. Ela vai acontecer totalmente diferente. E você vai sofrer à toa. Porque a expectativa é sua. Não tem que ninguém preocupar com isso. Entendeu? E tá tudo bem. Não tem problema. O importante é seguir. Vai seguindo, vai andando. Sabe por quê? Porque a coisa não para. Dá mais um passo e dá outro passo e tá tudo bem. Então hoje, mudando agora, continuando com o propósito de ler a Bíblia, sim. O propósito ainda continua de ler a Bíblia de início até no fim. Que a família, caso queira ver os vídeos ou participar, participem ou vejam quando elas quiserem. E eu vou seguir no propósito, porque eu tenho um interesse, uma curiosidade, uma necessidade de saber de algo que eu ainda não sei. E para mim tem sido bem interessante, por quê? Porque tem várias maneiras de se ler a Bíblia, várias maneiras de se interpretar a Bíblia. E você pode pensar que ela foi escrita não por quem fala, e sim por outras pessoas, ou seja, tem também o entendimento daquelas outras pessoas. Então, a Bíblia, parábolas, se você escreve em parábolas, há algo para se contar uma história, né, sobre alguém, como se fosse uma piada. Existe um fundo ali que você quer que a pessoa interprete, né, fala, olha, tá, peguei a mensagem, peguei, quer dizer isso, né, que aí, tipo assim, ó, evita fazer isso que não acontece aquilo, né, e aí você vai vendo isso daí. Então, hoje também é outra coisa também de ler e ouvir. A leitura, às vezes, a gente, pelo menos para mim, eu pego mais rápido ouvindo. Eu vou ouvindo ali, vai entrando no ouvido e tal. Não que a leitura seja difícil para mim, a leitura também às vezes ajuda bastante, ela fica um pouco mais lenta. E quando eu pego, por exemplo, eu pego muito Cid Moreira, por exemplo, Reis, eu ouvi de 1 a 22 através do Cid Moreira. Então é mais rápido, você né, rapidão. E ela é ritmada, ela não para, igual a página, você cansou um pouquinho, cansou a vista, você para e volta. Então ali acontece mais, tem um dinamismo, né, acontece mais rápido. Então eu tô de olho nisso, procurando
rapidez, vamos dizer assim, né? E eu tô aqui na roça, no sítio, na nossa cabana aqui da Rocinha, com essa arvinha branca. Eu falei, eu vou filmar na frente daquela árvore, tá linda. E vim pra cá pra ficar sozinho mesmo, com essa ideia de ficar sozinho, de contemplar o momento presente, o aqui, o agora, né? Entender porque a vida acontece realmente no aqui, no agora, sem pensar no passado, sem pensar no futuro. E eu tô aqui como diz, emaranhado nesse processo, né, da forma e da não forma. Estou ali entendendo as formas da natureza, as coisas que não têm forma, as coisas que são abstratas, e como que a vida acontece no abstrato também, né, e que a forma é só uma identificação e por aí vai. Uns papos muito doidos, mas por aí vai. E falando sobre Reis, que eu já ouvi Reis, mas não fiz o vídeo para gravar, né, então volta aqui de novo, vídeo número 58, no dia 25 de maio de 2024. E a gente vai falar um pouco sobre Reis. Eu vou ler aqui um breve resumo sobre Reis também, que está aqui na própria Bíblia, tá? Vamos lá. Aqui Reis fala sobre o rei Davi, para quem se lembra, né? Nos últimos a gente foi falando como que o rei Davi chegou a ser rei, né? Como que Samuel e os outros todos que participaram, né? Dos últimos vídeos aí que vocês ouviram. Como que chega até Davi. E depois tem uma sequência. Então, tem Davi. Depois tem as histórias de Davi com, né, com as mulheres também, né, que é interessante como que a mulher manipula para que o reinado de Davi seja transferido para Salomão, né, e como que as lições que ficam ali, né, o poder de manipulação das mulheres em cima dos homens e aquela história, né, como é que chamava lá, aquela rainha egípcia, como é que é? Egípcia, que tinha de cobra na cabeça lá. Fugiu o nome dela. Mas ela manipulava todo mundo. Tipo assim, ó, tem um imperador. Quem manda em tudo aqui é o imperador. O imperador é dono disso, ele manda, é dono do exército, o general é subordinado a ele, é tudo aí. E quem manda no imperador sou eu. Que ela manipulava o imperador. E esse é um dos poderes que as pessoas têm, principalmente as mulheres usam muito isso, né? Esse poder ali meio sorrateira, devagarinho, meio por trás ali, ela fala, ela indica através da palavra, sem força, sem colocar exército, força. Isso aí geralmente quem faz é o homem, a força, quer ganhar por cima da força, passar por cima de tudo. E a mulher vai ali sutilmente, manipula ele ali com grande facilidade, né? Então, isso aconteceu aqui no livro também de Reis, né? Aqui fala, né? Começa com Davi já ficando mais velho, né? O rei Davi ficando mais velho. E aí vai a sucessão, o filho mais velho acaba que morreu, já não poderia pegar e tal, teve os problemas dele com ele. Aí vem o segundo filho, que meio que se declara meio rei, começa meio que manipular já as coisas para que ele assuma, já que ele é o segundo na hierarquia, e geralmente eram os primogênitos, né? E aí, só que os filhos de Davi, cada um, ou pelo menos parte deles, tinham mães diferentes, né? E aí a mãe de Salomão fala, poxa, mas o meu filho, o rei Davi prometeu para Salomão, sei lá de alguma forma como, mas prometeu para ele, e aí agora está passando para o outro. Então, nessa história de reis acontece tudo isso daí. Então o Davi passando o trono para Salomão, Salomão indo contra, né, os próprios irmãos, ele já estava mais embaixo. Salomão foi um rei muito destacado, ele conseguiu muito sucesso, e depois no final também ele tem os seus fracassos, vamos dizer assim. Mas vamos fazer a sequência aqui. Vamos lá. O rei Davi, aqui fala 1010 a 970, depois ele passa o trono para Salomão, que é de 970 a 931, estudo antes de Cristo, ou seja, vem descendo, né? Depois passa para Roboão, depois passa para Jeroboão, depois para Acabe. Peraí, deixa eu falar a data aqui. Roboão é de 931 a 913, que vem decaindo, né? Tá antes de Cristo, então vai decaindo. Jeroboão é de 931 a 909. Acabe é de 874 a 853. Joás é de 835 a 796. E Ezequias, 715 a 636. E Josias, 640 a 609. Então seria de 1000 anos antes de Cristo a 600 anos antes de Cristo, esse período de reis, né? E aqui, se eu não me engano, tá até Reis 1 e Reis 2, tá? Salvo algum erro da minha parte aí, beleza? O livro de Reis também, vou passar aqui o esboço de Reis 1, ele fala sobre os dias finais do rei Davi, né? Ele conta a história, o rei Davi já finalizando, aí bota as pessoas para cuidar dele, aí o pessoal, ele não conseguia nem se aquecer por conta própria que coloca ali, né?
ou seja, no final todo mundo morre, até os reis, né? Ele fala sobre Adonias, né, que é o segundo filho, tentar usurpar o trono dele, ou seja, já que meu pai está ficando velho, deixa eu já tomar a direção e deixa eu tomando frente que eu vou fazer aqui. Só que não é. Aí a mãe de Salomão, junto com um profeta, chega até o rei Davi e meio que manipula uma situação. Ah, mas você falou isso aí e tal, antes que ele tome o poder definitivamente, unja meu filho, né, para que ele sim tenha o poder. E aí Davi faz isso. Vamos dizer assim, não pegando a hierarquia do mais velho para o mais novo, simplesmente a hierarquia de idade, né? Ele simplesmente pega a vontade dele, né? E isso também, fiz uma viagem há pouco tempo atrás, a gente fez uma viagem para China, e a gente foi Hong Kong, China, Dubai e Catar. E teve contato com o povo islâmico, né? Negócio de rei, essas coisas. Rei não, sheik, né? Lá é sheik, lá, sei lá, cada um tem umas denominações lá nessa hierarquia de quem manda e quem obedece, vamos dizer assim, primeiro, segundo e por aí vai. Então lá falava também sobre essa possibilidade, né, dos sheiks virem pela a sequência, né, como se fosse um reinado, né, o rei, o primogênito vem primeiro e tal. E tem também aquele que pode passar para qualquer um, fala assim, ó, não é porque você é o primogênito, se você não for capaz de administrar o povo, de cuidar desse povo, é melhor eu pegar uma pessoa capaz, que seja o segundo, terceiro ou quarto, ou um primo, ou um vizinho, ou um colega, do que passar esse poder para você. Então o próprio rei, do alto do seu conhecimento, da sua sabedoria, ele meio que indicava alguém ali, indiferente da sequência de idade, né, de sangue, né, de laços sanguíneos e tal. Quer dizer que o laço sanguíneo seria o final. E aqui Davi faz mais ou menos isso também, né? Davi faz isso aqui com Salomão. E por intermédio da mãe, tá? Só lembrando, a mãe meio que chega, dá uma conversada ali, junto com o profeta, olha, a mãe vai primeiro, fala, mas você prometeu e tal, e depois vem o profeta e coloca lá, olha, você tinha falado e você tem que fazer isso e tal, então meio que interfere no processo cognitivo de Davi, para ponto que ele chega para Salomão, mas interessa o que aconteceu depois, né? Salomão passa a ser o rei e vai. Então, Salomão é ungido como sucessor de Davi. Tem as instruções que Davi passa para Salomão, onde fala que teve gente que, fora do período de guerra, matou algumas pessoas e ele foi mal, o capitão dele, né, passado, e fala que ele não poderia ter feito isso, que ele meio que se vingou, e Davi fala para Salomão que ele tem que, tipo assim, entre aspas, vingar a morte dessas pessoas. Mas ele está falando justamente que o outro estava vingando a morte do pai dele. Então ele está um erro para, tipo, exatamente o erro que ele achou que o outro fez, ele está cometendo também. Só que aí agora está até terceirizando para o filho, para que o filho faça o serviço, vamos dizer assim. A sabedoria de Salomão, fala-se que Salomão foi um dos mais sábios, né? Não sei até quanto, o que seria essa sabedoria. Mas fala-se isso na Bíblia, né? Eu estou falando mais do que eu vejo falar, do que eu realmente percebi, né? Mas fala sobre a sabedoria de Salomão, os oficiais de Salomão, o esplendor de Salomão. Salomão edifica o templo, né? Então Salomão acabou sendo um administrador muito eficaz, muito famoso na época dele. O rei Roboão de Judá, o rei Jeroboão de Israel, o rei Roboão de Judá, continuação, né? Abias e Asa de Judá, Nadab e Baza de Israel, aí já estamos já no 15 para 25, né? Elá, Zurine e Orine de Israel, o rei Acabe de Israel, o profeta, o rei Josafá, o rei Azaquias de Israel. Ou seja, é uma sucessão de reinados, e o livro de Reis fala sobre essa sucessão de reinados e a história deles. Mas o que fica pra gente? Para mim, pelo menos, né? Isso vale para mim, e caso alguém queira aproveitar a joia, se não quiser, ignorem. Mas o que fica? Por maior que seja o reinado, por maior que seja o poder, por maior que seja a sua vontade de permanecer no poder, tudo é temporário. Tudo pode estar e pode não estar daqui a pouco. As coisas são efêmeras. O poder é efêmero, a matéria é efêmera, ou seja, ela pode ter e não ter, acaba, some. As coisas são, como falam, elas não são constantes, elas mudam,
A única coisa que é constante na vida é a mudança, que eles falam. A única coisa que não muda é a mudança. As coisas mudam o tempo inteiro. Então essa loucura nos ensina, né? Pelo menos para mim, o quão louco é a vida. E o quão bela também é que a gente acaba nessa loucura de tentar controlar tudo e trabalhar pelo controle, pela administração, que às vezes é preciso, até por uma questão de sobrevivência da raça humana. No final não vira nada, mas a gente acha que aquilo vai fazer toda a diferença. Só que não, né? Faz durante um tempo, porque às vezes é necessário, mas aquilo não é eterno. Eterno é o momento agora, o presente. Isso é eterno. Isso é a eternidade aqui e agora. Isso não tem tempo. Estava estudando sobre isso também, né? Sobre o poder do agora e essa eternidade do agora, né? Sem constar o tempo e simplesmente contemplar. Daí o motivo de vir aqui para a roça e começar esse vídeo. Então, hoje a gente ouviu a Bíblia. Eu ouvi o Cid Moreira falar, belíssimo Cid Moreira, aquela voz dele falando. Eu ouvi o Reis, né, já há alguns dias. Hoje eu estou fazendo só o vídeo. E agora eu vou ouvir Reis 2, né, o segundo livro de Reis agora, para a gente fazer o Reis completo, vamos dizer assim. Beleza? Então é isso, pessoal. Mais uma vez, muito obrigado. Vamos nesse novo jeito de lidar aqui com o processo que a gente está. E a gente vai continuar lendo a Bíblia, sim. Agora, além da Bíblia, eu estou lendo também o Alcorão. Tá perigoso misturar, estou misturando tudo. Então, você está fazendo psicanálise. Estou estudando, e quando você estuda, você pratica psicanálise também. Você tem que ser ouvido, ou seja, você tem que fazer consultas, né, analíticas da sua pessoa. Então, estou estudando psicanálise. Estou lendo a Bíblia, lendo o Alcorão. Estou lendo um cara muito bom também, que chama Jacob Petri. Estou fazendo os cursos com ele, muito bacana. E tem todos os outros processos que eu já faço há muito tempo, e um livro ou outro que a gente acaba vendo também, ou um resumo de algum livro ou outro. E essa parte de programação neurolinguística que eu adoro. E cada vez mais entrando num mundo abstrato. Uns barulhos estranhos que nós não sabe o que é, né? Se tiver correr, a gente já corre. A dificuldade do ser humano ficar focado. Mas cada vez mais entrando num mundo interior, né, muito grande, e entendendo que tá todo mundo certo e tá tudo bem, sempre. Tem as coisas que acontecem com a gente, tem os acontecimentos e tem a sua percepção desse acontecimento. Essas duas coisas formam a sua realidade. E essa realidade você meio que pode ter ciência dela, observando até como está a sua percepção em relação à coisa. Então, é aquela história do pensamento positivo, né? Pense positivamente, analise positivamente, porque a sua percepção em relação à coisa muda todo o cenário, né? Então, a depender como você percebe a coisa, você vai sentir algo. E a depender como você percebe essa mesma coisa de um modo diferente, você vai sentir outro algo, né? Mas o acontecimento aconteceu. As coisas são o que são. Sei lá, caiu uma árvore. Pô, ó, caiu a árvore. Se eu vou falar que isso é bom ou ruim, é um julgamento meu. Se a árvore cai, e se no meu julgamento do passado, minhas coisas falar que a árvore caiu é bom, eu vou falar, ó, a árvore caiu é bom. Ó, foi legal, a árvore caiu é bom. Mas se no meu julgamento, por causa dos meus condicionamentos passados, das minhas experiências passadas, eu achar que uma árvore que cai é ruim, eu vou falar, ó, a árvore caiu, é ruim. Ou seja, a minha percepção da coisa, do acontecimento. O acontecimento que a árvore caiu. Isso é o que é. Isso é o que foi. E a percepção que eu tenho em cima dela é que cria a minha realidade em relação àquilo. Beleza? Então é isso. Bora lá. Seguindo, lendo a Bíblia do início até no fim. Em família, quando a família quiser estar. Como eu disse, quando você faz uma coisa com uma ou mais pessoas, qual que é a velocidade que anda? A velocidade do mais lento. Porque você tem que esperar ele para ele não ficar para trás, sai buscando. Você pode mudar isso? Pode, caso você queira. Convém, não convém? Você que sabe. Né? Sabe qual que é o jeito certo de fazer? O seu. Sabe qual que é o tempo certo de fazer? O seu. E sabe quando que você muda isso? Esse jeito certo de fazer que é seu e o tempo que é seu? Quando o resultado não está te agradando. Aí você muda o jeito, às vezes até para de outro, o jeito do outro fazer, o tempo do outro fazer. Por quê? Porque você está buscando outros resultados, né? Então, a mudança é constante e ela pode acontecer a qualquer momento, e nem por isso a gente vai deixar de seguir o propósito. Beleza? Continua aqui. Espero que sempre em família, né?
E veio uma coisa na cabeça aqui, porque a gente tem necessidades de pertencimento e a gente tem necessidade de reconhecimento. E isso é uma loucura humana, mas existe isso dentro da gente. Assim como a gente tem necessidade da libido, de fazer sexo e outras coisas, tá ali, é uma necessidade que você tem. E você lida com ela da melhor maneira possível, caso você queira, né? Ou não, ou se você não quiser, ela vai lidando com você. Tanto faz, a coisa vai acontecer, indiferente do que você faça ou não, beleza? Isso aí, pessoal, 25 de maio de 2024, vídeo de número 58. Valeu! Reis de 1 a 22. Até mais. Obrigado.